Já são boa noite, né? Já são 18 horas. Estamos começando aqui mais uma live, né? Nesse canal aberto que eu consegui ajudar um pouco a nós mesmos, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, a falar sobre educação em saúde, né? Estamos terminando aí o mês de setembro, quando existe uma manifestação maior do combate, da prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. E para a nossa live de hoje, eu convidei a doutora Renata, que é uma profissional incrível, psiquiatra, mestre em psiquiatria pela UFRJ, né, professora assistente da cadeira de psiquiatria e psicologia da UERJ. E fora isso, ela tem uma bagagem muito grande na parte prática, né? Porque ela sempre trabalhou dando plantão, sempre trabalhou assistindo alguns pacientes internados em clínicas de recuperação, e eu acho que não tem pessoa melhor para poder falar um pouco para a gente sobre esse assunto. Eu vou fazer o convite aqui para ela de novo, porque ninguém melhor do que a própria pessoa para poder se apresentar, né? Deixa eu convidá-la aqui de novo, só um minuto. Para começar a live é assim mesmo. Agradecer aí minha mãe, tio Cris. Obrigada, sempre presentes, né? Vamos aguardar um pouquinho ela entrar. E depois dessa live de hoje, a gente entra, né, no mês de outubro, onde temos dois temas muito importantes, né? Temos aí a comemoração de 2 anos da Lei Lucas, né? Oi, seu Paulo, tudo bem? Temos em outubro, é o Outubro Rosa, que é um mês dedicado à prevenção, né, do câncer de mama, e a comemoração de 2 anos, né, de sancionamento da Lei Lucas. Então, eu acredito que a gente vai conseguir fazer um mês de outubro aí bem legal também. E eu vou continuar avisando pelos mesmos canais. Deu mais uma caída aqui. A doutora Renata tentou entrar, não conseguiu, a gente está aqui aguardando. Mas, enquanto isso, vamos falando de outros projetos, né? Que esse mês de outubro aí vem trazendo para a gente. O que importa é a gente estar sempre fazendo essa educação e a comunicação em saúde, né? Porque quanto mais a gente fala de algum tema, mais as pessoas se conscientizam sobre ele, né? A informação e a educação é o que realmente vai salvar o mundo. Não tem outra opção, não tem outra forma, né, do crescimento moral, ético e profissional das pessoas, né? A gente precisa aprender a se comunicar, a gente precisa aprender a falar sobre temas que ninguém quer falar, mas que são temas que existem e exigem uma atenção bem diferenciada da gente, né? Principalmente aqueles que são profissionais de saúde. A gente precisa estar sempre atento a alguns sinais, né? Vou mandar agora para ela o convite, ela manda um WhatsApp aqui para mim, e acho que agora ela consegue entrar. Só um minutinho. Enviei novamente a solicitação para ela, e aí vamos aguardar só mais um pouquinho. É a primeira vez que ela está entrando, e é desse jeito mesmo. Até para fazer o bem, menina, a gente tem dificuldade, é uma coisa louca. Ah, consegui, ela entrou. Deixa eu só ver se ela...
Ah, mas ela entrou. Tem que aceitar o convite, doutora, que eu estou enviando. Deve aparecer nas suas notificações. É difícil tirar um médico de um consultório, tirar um médico de um plantão para vir aqui falar para gente, que até para entrar está com dificuldade, mas a gente vai conseguir. Peraí. Peraí que ela vai entrar. Convidar. Vamos ver. Ah, pronto, visualizei. Fazia transmissão ao vivo com ela. Pronto, resolvido. Agora ela vai entrar. Algumas pessoas reclamaram um pouquinho do horário, né? Que esse horário das 18 horas é um horário que as pessoas não têm como muito estar online, estão numa movimentação de trabalho, indo ou voltando para casa, mas não tem problema nenhum. Eu acho que a mensagem vai ficar gravada, né? A informação vai ficar lá no IGTV e depois as pessoas podem acessar, podem assistir o vídeo para poder saber um pouquinho mais sobre os mitos e verdades a respeito do suicídio, né? Aí o povo fica dando muito plantão, dando muita aula, não se atualiza na internet, né? É assim mesmo. Vamos esperar um pouquinho. Ela tá entrando. Coisa boa! Tudo bem? Vocês estão me vendo que eu só vejo um quadrado preto. E você, Aline? Eu tô vendo você. Os amigos que estão entrando para visualizar a live, dá uma cenadinha assim com a mãozinha aí, se vocês estão vendo nós duas. Eu acho que estão vendo. Você está me vendo? Eu estou te vendo, mas eu não estou me vendo. Ih, gente, não vai Mas dar para não tem ajeitar o jeito. cabelo, fazer um Não vou poder negocinho, fazer né? meu embelezamento. É Eu não sei se verdade. na verdade, minha dúvida é saber se vocês estão conseguindo ver meu rosto ou se ele está mal enquadrado. Porque às vezes a configuração fica Não, muito torta. Dá para ver bem? Tá bom? sim, as pessoas estão dizendo aqui que estão vendo nós duas. Tá. Eu não sei como é que eu faço aqui para me ver, não. Eu tô com medo de mexer aqui e piorar as coisas. Enfim. Então, eu estava falando aqui com as pessoas que a gente está encerrando aí um mês, né, de conscientização sobre a prevenção do suicídio, né, que é um tema que a gente realmente precisa falar. A gente Sim. precisa ter esse debate, né? Eu li alguns dados e, assim, é um problema de saúde pública, né? E as Uhum. pessoas não falam sobre isso, talvez pelo medo de incentivar mais, né? Uhum. Essa questão do autoflagelo, a questão de querer morrer, né? E existem várias diferenças nesse processo, né, doutora? E aí eu Uhum. queria que a senhora primeiro se apresentasse, eu já te apresentei antes, mas queria que você se apresentasse e falasse um pouco para a gente sobre esse assunto. Tá. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o convite, né? Para mim é um prazer enorme falar sobre esse assunto tão importante que é a questão do suicídio no mês do Setembro Amarelo e poder trazer para o debate esse assunto. Cada oportunidade é uma oportunidade extremamente rica, tá? Muito obrigada, Aline, pelo convite. Me sinto muito honrada de poder dividir esse espaço com você. Obrigada Eu por ter sou aceitado, né, e estar aqui com a gente. A gente sabe das dificuldades, né, de tempo, de horário, trabalho, filho, mas a gente vai conseguir. encontra um Obrigada. espaço.
Para quem não me conhece, eu sou médica psiquiatra, né? Eu tenho o meu mestrado em saúde mental pela UFRJ e atualmente eu sou professora na UERJ, na disciplina de psicologia médica e saúde mental. E entre os temas que a gente fala na graduação da Faculdade de Medicina e nos cursos de especialização é a questão do suicídio e da importância de trazer esse tema tão relevante para a saúde e para a saúde mental. Dentro da saúde mental, o suicídio é a nossa doença grave, né? É a doença que mata, é a doença que tira a vida das pessoas. Muitos transtornos, por si só, não tiram a vida. É o risco de suicídio, a tentativa de suicídio que acaba tirando a vida. Não é a depressão por si só. É quando há uma tentativa de suicídio, quando não é a esquizofrenia por si só, é quando existe uma tentativa de suicídio dentro desse tipo de quadro. Você tinha trazido aí a importância do tema, né, Aline, de uma forma geral. E sim, esse é um tema extremamente importante, afeta uma parcela enorme da população, afeta muito mais os países subdesenvolvidos do que os desenvolvidos, né? 75% aproximadamente dos casos de suicídio são em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E quando a gente pega a faixa etária jovem, né, adolescentes, a gente tem ele como a segunda causa de morte. Na verdade, varia entre a segunda e a terceira causa. Para as meninas, é a segunda causa de morte, ficando atrás de complicações de gravidez. E aí a gente acaba tocando num outro ponto super importante, que é a questão de aborto, né? Mas isso é uma outra live com outro profissional. E para os meninos, fica atrás de acidentes automobilísticos, de carro, de moto, e violência. Então, o suicídio ainda é a terceira causa de morte, com essa pequena diferença entre meninas e meninos. Mas a gente está falando de uma faixa etária aí jovem, dos 19 até os 25 anos, uma faixa extremamente produtiva, e é disso que as pessoas ainda morrem, né? Então, realmente é um tema que a gente precisa trazer para discussão, né, Aline? Eu estava ouvindo, você está me ouvindo? É que eu botei Tô o te fone ouvindo bem. agora. Sim, estou te ouvindo bem. Então, dentro dessa faixa etária, não só ela, mas como nas outras também, existem relatos comuns de pessoas com pensamentos suicidas. A gente poderia, de repente, classificar quem teria o comportamento suicida e quais seriam esses relatos mais comuns de quem tem esses pensamentos? Você no comecinho estava falando, Aline, da questão de se eu perguntar, eu vou estar estimulando, né? E, na verdade, é justamente o contrário. É quando a gente pergunta, a gente dá espaço para falar. E as falas vão dando indícios de algumas coisas que não estão legais. E começam, às vezes, com falas do tipo: eu estou muito cansado, eu não vejo sentido na vida, eu tô com vontade de desistir, eu não tenho por que lutar. As falas, às vezes, começam dessa forma. São relatos comuns que a gente vê entre pacientes com pensamentos suicidas, né? E a gente precisa ir fazendo uma avaliação se o que existe é uma ideação suicida de uma forma ampla, de uma forma genérica, pensamento que dá vontade de dormir e não acordar mais. É uma outra forma que é um outro tipo de relato que frequentemente aparece, né? A minha vontade é dormir e não acordar mais. Eu tenho vontade de fechar os olhos e que tudo se resolva. Isso é uma ideação suicida. Quando a gente começa a ter um pensamento mais constante e objetivo, formulando formas, né, de acabar com a própria vida. Então, eu começo a traçar um plano de autoextermínio, de como acabar com a minha própria vida, com meios que você vai usar. E o comportamento suicida, quando efetivamente você coloca em prática, ou começa a colocar em prática aqueles seus planos de suicídio. Então, são essas
três esferas, assim, no mínimo, que a gente precisa separar e observar para conseguir classificar essa questão do suicídio. Eu acho que eu me perdi um pouquinho no que você tinha perguntado ali. Não? Não, respondeu o comportamento suicida e os pensamentos que a pessoa tem. Agora, uma coisa interessante, doutora, é que nem sempre essa pessoa chega, num primeiro momento, ao médico psiquiatra. Geralmente, quem escuta esses relatos são ou o pediatra, né, dependendo da idade, ou o clínico geral, né, e aí, ou o obstetra mesmo, né, e aí esses profissionais encaminham para um atendimento de psiquiatria e existe um preconceito muito grande dentro disso, né? Não vou ao psiquiatra porque eu não sou maluco, né? E às vezes isso é uma coisa da família também, né? Talvez uma forma de proteção que acaba meio que incentivando a insatisfação que essa pessoa sente, principalmente nessa faixa etária, né, dos adolescentes e dos jovens adultos. Então, eu queria saber o seguinte, quais são os fatores de risco que as pessoas sofrem nesse processo e quais são os fatores de proteção que a gente poderia falar para as pessoas? Existem estudos mostrando quais são fatores de risco e proteção. O sexo masculino tem mais risco do que o sexo feminino. Existe um maior número de tentativas de suicídio entre os homens do que entre as mulheres, de suicídios consumados, né? Aliás, é um termo que a gente deve usar, é suicídio consumado e não suicídio bem-sucedido, justamente para não dar a ideia de que suicídio é uma coisa bacana, né? Então a gente usa o termo suicídio consumado e não suicídio bem-sucedido. Suicídio não é bem-sucedido, a pessoa acabou com a própria vida, né? Mas o sexo masculino é de maior fator de risco. Pessoas solteiras, divorciadas, viúvas, na verdade com uma rede social muito empobrecida, muito isolamento. Isso é fator de risco. Grupos minoritários que têm dificuldade de se expressar, de se colocar socialmente, também é considerado fator de risco. A faixa etária mais jovem, né, então até os 35 anos, ou a faixa etária idosa, também são grupos de risco. Quando a pessoa não tem muito uma razão, não consegue identificar uma razão para viver, então a gente está falando aí de pensamentos de desesperança, acho que congelou. Acho que congelou. Você está me ouvindo bem? Tá. Deu uma cortada aí para vocês? Ou não? Foi só para mim que cortou? Eu acho que foi para todo mundo. Foi a minha conexão aqui, mas já está normalizada. Voltamos. 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 Tá? Tá ótimo agora. Então, os transtornos mentais também estão frequentemente associados a tentativas de suicídio. E aí a gente, dentro dos transtornos mentais, a gente destaca a depressão, que é o mais comum, ou o mais falado, o mais conhecido. O uso de álcool e outras drogas, a gente sempre lembra também como um fator de risco importante para a questão do suicídio. Outros transtornos mentais, como o transtorno bipolar do humor, esquizofrenia. E lembrando que quando existe 2 ou mais diagnósticos, sempre o risco é aumentado, né? Então, um paciente deprimido com o uso de álcool, história de abuso de álcool, ele está num risco ainda mais elevado de suicídio. Então, acho que isso é um fator importante. Destaco também a tentativa prévia de suicídio. Quanto mais recente a tentativa, maior é o fator de risco. Então, existe uma concepção errônea, né, entre esses mitos e verdades que a gente se propôs aqui a conversar um pouco, de quem tentou suicídio não tenta de novo. E isso não é verdade, muito pelo contrário.
os primeiros dias e o primeiro mês após uma tentativa de suicídio são aqueles que a gente mais precisa prestar atenção. Uma pessoa com uma tentativa de suicídio nos próximos 7 dias, nos próximos 30 dias, está sim em risco aumentado de suicídio, né? A tentativa prévia é um dos principais fatores de risco para uma nova tentativa. Tá? Existem vários fatores de risco que a gente ainda pode acrescentar, de traços da personalidade, de personalidade um pouco mais impulsiva, ou uma pessoa com mais dificuldade de enfrentar os problemas, de flexibilizar o pensamento, de encontrar saída. Tudo isso são fatores de risco para suicídio, né? A pessoa que tem maior capacidade de, diante de um problema, buscar uma solução, ver por um outro ângulo, flexibilizar, ela está um pouco mais protegida, né? A história familiar de suicídio também é um fator de risco. A história de abuso físico e sexual na infância também são fatores de risco importantes. Então, enfim, a possibilidade de desemprego, aposentadoria, mudanças importantes na vida da pessoa, geralmente levando para um isolamento nesse sentido. E aí a gente está falando de pessoas relativamente saudáveis, né? A gente entra aí num outro mito, que seria apenas pessoas com transtornos mentais têm pensamentos suicidas, né? A gente vê que nem sempre a pessoa tem uma depressão, nem sempre ela tem um transtorno bipolar, nem sempre ela se autoflagela. De repente, ela tem uma inabilidade em lidar com algum sentimento ou alguma situação nova na vida, e ela promove a ação, né? Sim. Que é a tentativa em si. Uhum. Exatamente, né? Embora a maior parte das tentativas de suicídio sejam por pessoas com algum transtorno mental, algumas não têm nenhum tipo de transtorno mental identificado. E muitas têm um transtorno mental não identificado, né? Ou identificado que não está em tratamento, que não está em acompanhamento. Às vezes a pessoa tem uma perda financeira importante, está passando por uma situação de humilhação e vergonha que ela não sabe como sair. Ela tem alguma doença crônica incapacitante, sem perspectiva de melhora, e acaba não vendo razão para viver e cometendo suicídio. Então existem algumas situações que não necessariamente está associado a um transtorno mental identificado como risco de suicídio, que são também situações de risco para suicídio. Entendi. Deixa eu falar com as pessoas que estão entrando, eu queria agradecer a todos que estão entrando, e se quiserem podem deixar suas perguntas, que a doutora vai respondendo, né, à medida que a gente vai fazendo esse bate-papo. Sim, claro. Agora, doutora, aquelas pessoas que tentam e não conseguem, e chegam a um atendimento, né? Você consegue identificar que quem planeja se matar está determinado a morrer? Ou ela quer tirar uma dor que ela não consegue lidar? Eu vou voltar um pouquinho, porque eu acho que tem um dado super interessante, Aline, que fala das pessoas que chegam para atendimento, né? Vamos ter uma expectativa que, assim, a cada 100 pessoas, 17 pensam sobre suicídio, 5 vão tentar de uma forma mais efetiva, e apenas uma vai chegar para atendimento em algum tipo de unidade de saúde. Desculpa, em algum tipo de unidade de saúde. Então, a gente está falando que de um universo de 100 pessoas, onde 17 pensam, apenas uma efetivamente chega na ponta para um atendimento. Tá? Então, para cada um que você atende, tenha certeza que tem mais 17 pensando sobre suicídio. Tá? Então, eu acho que isso é uma questão super importante. E a maioria das pessoas dá indícios de que vai cometer o suicídio, né? Elas procuram, tentam encontrar uma brecha, tenta conversar, tenta abrir uma fala,
traz expressões como aquelas que eu trouxe no início da nossa conversa, né? Eu não vejo razão para viver, eu estou desistindo, as coisas estão muito pesadas, né? Estou muito cansado, minha vontade é dormir, não acordar mais, eu queria que Deus me levasse, né? Então, são falas que vão dando indícios. E boa parte das pessoas que tentam suicídio procuraram algum tipo de atendimento no mês anterior, né? Procuraram algum tipo de atendimento clínico, com um clínico geral, com o seu médico de referência, enfim, elas procuram algum tipo de atendimento, né? E, novamente, pode falar, por favor. Na verdade, a gente entra nesse processo de quem fala sobre o suicídio não tem intenção de cometer, né? Ela está pedindo ajuda. E aí a gente tem uma pergunta aqui da Gabriele, no nosso chat, pedindo para esclarecer onde as pessoas que tentaram o suicídio, né, que é uma parte grande daqueles fatores de risco, onde essas pessoas podem procurar atendimento. Na rede pública nós temos os CAPS, né? E existe esse tipo de acolhimento nessa rede pública? Existe acolhimento na rede pública, sim. Eu acho que a gente precisa voltar um passo anterior, que é, primeiro, ela tentou o suicídio por que meios? Ela está em risco de vida no momento, né? Ela, por exemplo, ingeriu uma grande quantidade de medicamento ou de veneno de rato, que é um dos meios comuns na nossa realidade, né? Se tem alguma coisa que ela esteja em risco no momento, em risco de vida no momento, a primeira orientação é procurar uma emergência clínica, né? Para tirar ela daquele risco imediato de vida. Então, alguém que passou por uma tentativa de suicídio através de envenenamento deve se dirigir a um hospital clínico para tomar as medidas que cabem. A pessoa pode procurar, a partir daí, o interessante é que haja algum tipo de diagnóstico de qual é o quadro que está por trás dessa tentativa de suicídio. Existe um quadro depressivo, existe um quadro psicótico, existe um abuso de substância. Qual é a situação que está ali para ser identificada? E nem todas essas situações vão ser indicação de ir para o CAPS. CAPS é um centro de atenção psicossocial. Geralmente ele é destinado para pessoas com transtornos mentais graves que têm a necessidade de um acompanhamento diário. Pode ser que algumas tentativas de suicídio tenham essa indicação. Outras podem ser atendidas por um psiquiatra numa consulta ambulatorial, regular, ou eventualmente até por um médico de família, pela estrutura de saúde da família que já existe, como um primeiro atendimento com um médico de referência daquela pessoa que tem capacidade para fazer uma abordagem inicial e fazer o encaminhamento que for necessário, inclusive avaliar uma indicação para o CAPS. Tá? Entendi. A Gabriela, ela é enfermeira, né? E ela trabalha numa unidade em Nova Iguaçu, e aqui ela está falando que realiza acolhimento e dá o direcionamento para cada caso. Eu tenho 18 anos de formada e eu trabalhei sempre na ponta, né? Sempre trabalhei com emergência. E quando a gente recebia pacientes que tinham tentado o suicídio, principalmente por intoxicação, né? Que é o abuso de medicação, ou o uso mesmo de veneno de rato, enfim, cloro, as pessoas tentam de tudo, né? Quando acordam e veem que não conseguiram, existe ali uma tristeza, né? Porque uma decepção. Nem para isso eu sirvo, né? E essas pessoas geralmente são de uma classe, como você falou no início, de países subdesenvolvidos, uma classe mais de classe média baixa, ou uma classe baixa de renda mesmo. Então, eu tenho um outro mito aqui para falar e vou pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente. Suicídio é coisa de rico, é coisa de artista. Pobre não tem tempo para isso. Isso também não é bem assim, né? Embora existam taxas mundiais, isso varia extremamente de cada cultura. E sim, rico também se suicida, também tem depressão, também tem tristeza, também tem desânimo.
também tem sensação de fracasso, né? E não existe essa ideia de que só os ricos se suicidam, os pobres não, só os pobres se suicidam, ou o pobre não tem tempo, ou só o rico se suicida porque o pobre não tem tempo para pensar sobre isso, né? Na verdade, não. Aonde você consegue ver depressão, aonde você consegue ver abuso de substância, aonde você consegue ver pessoas isoladas, desamparadas, sem rede de apoio, se sentindo muitas vezes humilhadas, envergonhadas, você tem um campo possível para suicídio. E não depende de classe social. Talvez as estatísticas reflitam uma possibilidade de acesso à saúde diferente em países mais desenvolvidos ou menos, aonde com mais acesso você consegue mais facilmente identificar e, eventualmente, com mais programas que reduzem preconceitos e outras barreiras para o cuidado com a saúde mental. E não que não exista a tentativa em todas as classes sociais. Sim. Um outro dado que eu estava lendo é que esses fatores de risco acabam formando um grupo, né? Grupos de risco. E aí, a gente fala muito hoje sobre esse distanciamento social. Quando a pessoa fala em isolamento social, eu falo, calma, é um distanciamento, não se isole, né? Porque é um fator de preocupação, né? Então, com esse distanciamento que nos foi imposto agora por essa situação, nós temos uma valorização exagerada, né, da rede social, do corpo perfeito, do relacionamento maravilhoso, aquele casal que não briga e está sempre ali sorrindo. Enfim, as pessoas vivem um pouco muito dentro dessa rede social e não olham, né, o seu redor. E um dado estatístico que foi até no jornal, na televisão que eu vi, 700% foi o aumento de procura aos serviços de psiquiatria e psicologia, né, nesse período da quarentena. Então, a gente tem nomes de pessoas famosas, né, que tiraram a própria vida. E um outro mito é o que eu vou falar agora. A gente valoriza muito essas pessoas. Então, assim, se o meu ídolo cometeu suicídio, eu vou cometer também? Uma das coisas que muito se discute é essa glorificação do suicídio, né? O quanto que isso é veiculado na mídia de uma forma muitas vezes sensacionalista, com matérias de destaque, capas de jornal, ganhando um espaço e detalhes de alguns fatos, de alguns suicídios absolutamente desnecessários. E isso é uma forma que a gente deveria investir mais para que divulgar mais e debater mais a forma como tentativas de suicídio ou suicídio são divulgadas na mídia, né? Essa glorificação não faz bem. Essa supervalorização da tentativa de suicídio ou do suicídio consumado como uma forma de lidar com os problemas da vida, muito imediatista, muito impulsiva, precisa ser reconsiderada, né? Não é aprender a enfrentar as dificuldades, a lidar com os problemas e a não ter personagens, né, que vivem uma vida em função do seu apoio, dos seus fãs, e não entender isso como expressão da realidade, do sucesso. Então, tem sido estudado, inclusive, o efeito que tem a divulgação de uma notícia de suicídio e o impacto que isso tem na sociedade, o impacto negativo que isso tem na sociedade. Então, cuidado com essa divulgação. Assim. Porque a gente não tem filtro, né? Atualmente, com a internet, rapidamente se veiculam fotos, vídeos,
né, dessas situações que são para se lamentar e acabam servindo para as pessoas, né, fazerem disso uma coisa meio que financeira e econômica, né? Mas aí também é uma outra vertente. E o que eu queria falar também, assim, o suicídio ele faz parte da história da humanidade, né? Há séculos nós temos nomes, né, de pessoas e personagens da história mesmo que chegaram a esse fato consumado. Agora, a partir de agora, né, o mundo pós-pandemia, você acha que vão ser gerados novos mitos? Ou as pessoas realmente vão aproveitar esse período, né, de recolhimento, melhor falar assim, né, e valorizar um pouco mais a vida? Ou outros mitos serão gerados? Qual é a sua opinião sobre isso, doutora? Outros mitos a respeito de suicídio, você está perguntando, Aline? Sim. O que se tem de expectativa em relação à saúde mental e à pandemia é uma quarta onda de adoecimento mental, né? Que a pandemia venha com essa primeira e talvez segunda onda de mortes decorrentes da própria doença, né? Do próprio coronavírus, que exista uma onda de pessoas que falecem em virtude do sistema estar desviado para o atendimento de coronavírus. Então, pessoas que têm, por exemplo, uma apendicite aguda, não têm um suporte hospitalar adequado, porque tem esse desvio. Uma terceira onda de mortes por conta de doenças crônicas mal acompanhadas durante a pandemia. Né? Então, a pessoa tem um câncer, a pessoa é hipertensa, diabética e não consegue dar seguimento a esse tratamento. E uma quarta onda de adoecimento mental, de saúde mental. Sabidamente, os índices de ansiedade, depressão e uso de substâncias têm crescido. Né? Então, você espera uma onda mais tardia de índices cada vez maiores de adoecimento mental. E dentro disso, obviamente, o suicídio. A ideia de usar este período de recolhimento e você conseguir olhar para si e repensar a sua vida, não é exatamente uma realidade para todo mundo. Né? Tem muitas pessoas que estão passando diversas necessidades, inclusive de sobrevivência, e não estão aí pensando em como eu vou me recolher e me reprogramar para o mundo. Então, é uma ilusão achar que todo mundo vai parar, se interiorizar e com paz de espírito, modificar e se reentender na sociedade de uma outra forma. Eu não teria essa expectativa, embora fosse um belíssimo sonho, né? Muitas vezes muitas pessoas estão se deparando com uma dura realidade de privações financeiras, de dificuldades de se alimentar, e não sei se a gente está falando exatamente da expectativa de reformulação de vida. Né? Nesse sentido bonito, digamos assim, que você colocou ali. É o que a gente esperava, né? Mas, infelizmente, eu acho que, inclusive, esse é um dos motivos pelos quais a gente precisa estar aqui falando sobre isso, né? Você falou sobre o abuso de substâncias e que isso vem crescendo muito, inclusive são dados estatísticos nacionais e mundiais, né? Principalmente o álcool, que eu acho que é a pior droga que existe, né? Que é lícito e vem crescendo muito o consumo, né? Então, assim, o uso ou o abuso dessas substâncias seria uma tentativa de suicídio mascarada, silenciosa? Eu acho que é uma extrapolação muito grande a gente pensar no abuso dessas substâncias necessariamente como uma tentativa de suicídio. A gente está falando, sim, de alguma doença, né? Ou de algum transtorno, algum desequilíbrio, quando estamos falando de abuso ou de dependência.
nem todo uso de álcool é considerado um problema, né? Algumas pessoas fazem um uso dentro de certos limites, sem que tenham prejuízos para si, sem que causem prejuízos para terceiros, e a gente não vai entender isso de uma forma radical. Existem, sim, pessoas que fazem um uso problemático de substâncias psicoativas, incluindo aí o álcool. Mas não sei se todos que fazem esse uso têm um quadro depressivo associado com uma intenção de acabar com a própria vida dessa forma, né? Sim, existe um risco maior quando a gente coloca de uma forma geral, um risco maior de suicídio entre pessoas com transtornos relacionados ao uso do álcool. Mas uma ideação suicida simplesmente pelo diagnóstico de abuso tem uma distância, entendeu? Que bom. Sim. Que bom que a gente tira essa dúvida e se preocupa menos com uma parte, né, da população. Agora, a maioria dos suicídios ocorre sem alerta. É um outro mito que a gente anotou aqui. O que não é verdade. Como a gente já conversou aqui em alguns momentos, a maioria dos suicídios dão sinais, das tentativas de suicídio, tem sinais de alerta que muitas vezes não são corretamente identificados. E eu acho que uma das coisas importantes é a gente perder o medo de conversar sobre a questão do suicídio, né? Quando você escutar alguém falando que está se sentindo triste, que está se sentindo para baixo, que não vê razão para viver, a gente tem como fazer perguntas, dar espaço para falar. E não só cortar a pessoa, que bobagem, não se senta assim não, olha que a vida é linda. E às vezes a pessoa está precisando falar um pouco sobre aquilo, né? E poder perguntar abertamente, você tem pensado isso com muita frequência? Você fica pensando sobre isso o dia todo? Você formula planos para acabar com a sua própria vida? Você tem meios para acabar com a sua própria vida? Para executar esse plano que você está pensando? Eu acho que são perguntas extremamente importantes que têm que se tornar um pouco mais naturais, né? Voltando aqui a uma outra questão que surgiu de como eu posso procurar ajuda, existe um número que é o do Centro de Valorização da Vida, que é o número 188, que é um serviço maravilhoso que funciona 24 horas por dia e tem um atendimento por telefone, por chat, por bate-papo, em que as pessoas realmente procuram ajuda e procuram esse tipo de recurso para aliviar. E poder ouvir, poder falar, poder desabafar é um espaço para a pessoa ser entendida, né? Então, quando ela tenta falar, ela dá indícios sobre a tristeza, a vontade de tirar a própria vida, se sentir ouvida, falar sobre aquilo, diminui essa vontade. A maior parte das pessoas com pensamentos suicidas, na verdade, estão ambivalentes entre o querer e o não querer. E você dá espaço para a pessoa falar, se sentir acolhida, é um trabalho maravilhoso, né, de valorização da vida, de dar oportunidade ali. Então, acho que são aspectos que a gente tem que estar atento para diminuir o preconceito mesmo. Acho que o preconceito é a maior barreira para a gente procurar tratamento, procurar ajuda em relação à saúde mental, entender a saúde mental como parte da nossa vida, como parte importante, que a gente tem que cuidar, né? Não é só, deixa pra lá, depois eu vejo, porque às vezes a gente está ficando mal, e tratar da saúde mental não é coisa de maluco, né? É coisa de quem não quer ficar maluco, né? É coisa de quem está querendo ficar bem, procurando crescer, procurando ter essa paz de espírito, né, de crescer, de evoluir, de melhorar. E adoece. Adoece como adoece o coração, adoece como adoece o rim, o fígado, o pulmão, às vezes é a cabeça. Tem o preconceito, né, que você falou, tem a vergonha,
né? Uhum. E tem o medo de ser, né, taxado como uma pessoa à margem da sociedade, né? Porque aquela pessoa que não se enquadra naquele protótipo de normal, né, ela é colocada à margem, né, da sociedade, inclusive na convivência com outros grupos sociais, né? E eu acho que esse aumento dos acessos de rede social, principalmente nesse período que a gente está vivendo, tem promovido uma onda um pouco maior. Eu estava olhando os dados do Ministério da Saúde e o Brasil ele vem na contramão do mundo, né? Nos outros países do mundo, a porcentagem de suicídios elas estão diminuindo e aqui a gente tem um aumento, né, maior. Eu vi uma cidade no Pará que não teve, de janeiro a abril não teve nenhuma morte por Covid e tiveram 9 mortes por suicídio de pessoas entre 15 e 29 anos. Né? Então, é muito alarmante. Né? A gente precisa fazer e promover esses debates mesmo, porque, como você falou, as pessoas se preocupam em cuidar do corpo, se preocupam em cuidar da pele, se preocupam em cuidar, né, mais ou menos, da hipertensão, da diabetes, e não compreendem que a saúde mental também é algo que precise ter um olhar mais carinhoso. Você acha que tem um pouco de negação ou falta de autoaceitação? Você diz na faixa etária assim, mais jovem, de aceitar o próprio corpo, se aceitar como é, né? Exatamente. No Sim. geral, né? Uhum. Não só aceitar a si mesmo, mas como aceitar a vida como ela se apresenta. Certamente, isso é uma marca dos tempos modernos, Aline. E o que eu acho que acontece na faixa etária mais jovem é menos recurso por imaturidade para como lidar com isso. Né? Então, quando a pessoa é mais jovem, ela tem menos recurso para lidar quando alguém provoca, quando alguém coloca. Então, quando existem essas situações de bullying, por exemplo, né, que é abuso emocional, é uma situação que a pessoa não consegue ter recursos próprios para se defender, para ignorar, para deixar para lá, para ter um outro ponto de vista e para se estabelecer. Muitas vezes a família também não tem esse apoio ou não tem esse diálogo. Então, fica uma relação empobrecida, favorecendo saídas impulsivas, que também é uma característica maior na adolescência, e acaba na saída impulsiva sendo suicídio. E a relação com a morte nessa faixa etária também é diferente. Né? A relação de finitude, de morte, tem um peso ou uma leitura um pouco diferente em faixas etárias mais jovens. Né? Então passa por esses aspectos também de como lidar, o porquê que isso talvez tenha uma prevalência maior nessa faixa etária. Né? São aspectos particulares da adolescência, como a questão da impulsividade e de uma certa imaturidade para lidar com situações de vida. Né? E isso segue. Não é à toa que lá no início eu falei, quanto maior a sua capacidade de flexibilizar, de enfrentar problemas, isso funciona como, sua capacidade de flexibilizar, enfrentar problemas, funciona como uma certa proteção na prevenção do suicídio. A gente daqui a pouco vai encerrar, porque dura 1 hora só. Então, assim, como ninguém colocou mais perguntas, eu vou pedir, então, para você deixar a sua mensagem final, né, as considerações finais, porque quando eu vejo esses índices, né, aumentando dessa forma, principalmente a gente que tem filho, né, eu fico meio perdida, né, como abordar a pessoa, como acolher,
né? Quais são os sinais assim que a gente pode perceber? É o isolamento, é a resposta meio mal dada, né? Então, assim, qual seria a mensagem para a gente finalizar essa live, finalizando o mês de conscientização, né? E sobre a prevenção do suicídio, que é o que a gente veio fazer aqui hoje. Eu acho que uma mensagem importante é: preste atenção e escute o que as pessoas estão dizendo, né? Escute o sofrimento, escute aquilo que a pessoa tá se colocando, a forma como ela está se colocando, dê vazão para ela poder falar. Não queira tirar conclusões precipitadas, nem minimize o sofrimento do outro. Quando a pessoa é menor, mais criança, às vezes ela não sabe colocar verbalmente tudo estruturado, mas ela sabe dar indícios de que tem alguma coisa que não está legal, ou você repara uma mudança de comportamento, e dê espaço, pergunte o que está acontecendo, dê ouvidos à pessoa, né? É a forma que a gente tem de criar uma relação e deixar o outro se expressar, falar, e acho que isso é uma mensagem muito importante. Não tenha medo de perguntar. Falar sobre. Eu acho que isso é uma coisa extremamente relevante nesse tema. Não tenha medo de perguntar. Você não está dando ideia, né? Você está ajudando a ter empatia, dar margem e permitir que a pessoa se sinta acolhida. Tá? Eu acho que isso é. Acho que isso é um recado muito importante. Não tenha medo de falar. Acho que é falar sobre o tema. Falar é a melhor solução. Né? Vou deixar de novo a linha de ajuda, né, do CVV, que é o número 188, que é um serviço que funciona já há 60 anos. Né? Então, além de ter profissionais, tem pessoas capacitadas para ouvir, né, e dar um direcionamento adequado. Quero te agradecer imensamente. Que bom que porque esse bate-papo foi muito legal. Não tenho esse problema com relação à quantidade de pessoas que entrou. Se uma sementinha for plantada, né, se alguém tiver entendido alguma coisa e conseguir ajudar alguém, né, que tenha essas ideias, para mim já vai ter valido a pena. Então, quero te agradecer para a gente poder finalizar. Um sorriso, que eu vou tirar uma print aqui da gente. Obrigada, doutora. Fica com Deus. Por nada. Obrigada a você pela oportunidade mais uma vez. E desculpa aí minha atrapalhada tecnológica no início, que ainda não. Agora já aprendeu, vou chamar de novo depois. Já tem o caminho das pedras, fica à vontade. Tá bom? Tá bom. Fica com Deus. Beijo. Agradecer a todo mundo que está participando. Eu vi várias pessoas queridíssimas minhas aqui no meio, mas eu não consigo ler e mexer. Mas eu vi a Lu aqui. Obrigada pela participação, Lu. Obrigada. Vi a Bruna aqui também. E vi várias pessoas. Vi a Caroline. Muito obrigada. Muito bem. Que essa mensagem se propague, né? A intenção de tudo é isso. Obrigada. Vou finalizar, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.